você vai acompanhar. Na rua o vai passar, na avenida e na passarela o samba vai rolar. Toda a gente a festejar, confete no ar a brilhar. Carnaval vou te abraçar. É a magia que invade a cidade, máscaras e fantasias para se divertir. As políticas estruturantes para o Carnaval do Rio Grande do Sul foram debatidas na capital gaúcha, no último sábado, dia 30 de agosto, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nesta mesma data, infelizmente, morreu Luiz Fernando Veríssimo, estor gaúcho, homenageado por escolas de samba como Vila Isabel e Imperadores do Samba. Sob o comando da presidente da Comissão de Cultura, a deputada federal Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, o município de Porto Alegre foi sede do encontro do Expresso 168 da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. A parlamentar lembrou que Veríssimo marcou gerações e será lembrado como um ícone da literatura e história do Brasil e da sua defesa à democracia. O registro, do falecimento do Luiz Fernando Veríssimo. Hoje de manhã a gente teve essa triste notícia. O Veríssimo ele foi um escritor muito importante para a nossa geração. As suas crônicas elas eram usadas nas aulas na escola e estava sempre presente no jornal com textos e com tirinhas. A sua crítica política contundente, bem humorada, marcou principalmente um momento muito importante da nossa democracia nos tempos do FHC e do Lula, da Dilma, quando ela se afirmava e não parecia que iria correr os riscos que corre atualmente. É um ícone da nossa cultura, ele valorizava muito o carnaval, além das homenagens que as escolas do Rio Grande do Sul fizeram a ele. O carnaval esteve muito presente nas suas crônicas e contos. Então aqui a gente mostrou dois também enredos, da Vila Isabel, Imperadores, que também trataram do Veríssimo. Ele então tem um conto muito conhecido intitulado Bandeira Branca, com que se conhecem, com uma linda história de duas crianças que se conhecem num baile aos 4 anos e depois se encontram e desencontram nos carnavais da vida. Mas tem também personagens que não admitiam ficar de fora do carnaval, outros que se desentendiam com a família durante o carnaval. Tem uma chamada Dorinha, que frequentava os bailes do Municipal no Rio e em um ano saiu de madrinha da bateria na Sapucaí. Só que não conseguiu acompanhar o ritmo da escola e foi atropelado pela bateria. A deputada federal Denise Pessoa explicou que a principal finalidade da atividade foi reunir os representantes das escolas de sambas, blocos carnavalescos e lideranças culturais para abordar políticas para profissionalização do carnaval, estruturação da cadeia produtiva, inserção das escolas e blocos na política nacional, Aldir Blanc, PNAB, cultura viva e outras políticas do MIC, Ministério da Cultura. A deputada lembra de sua relação antiga com o carnaval e que aprendeu com lideranças e com a comunidade a pensar a cadeia produtiva de maneira diferente. E também levantar as demandas aqui das escolas e blocos para a estruturação do carnaval. Acho que muitos aqui devem estar, alguns, os de Caxias me conhecem, mas os de fora talvez devem estar pensando o que será que passa na cabeça dela, como a gente diz, Mas para pensar a questão do carnaval. Quero dizer para vocês que eu fui vice-presidente da Liga Carnavalesca em Caxias do Sul, e aprendi a pensar o carnaval de uma forma diferente com o meu querido amigo Paulo Ferreira,
né, para além do evento, né, pensar uma cadeia produtiva, pensar a profissionalização, pensar que é um carnaval o ano inteiro. E quando eu assumi como deputada federal, então agora, nesse mandato, a gente começou a pensar, e a oportunidade de presidir a Comissão de Cultura, a gente pensou, né, nessa oportunidade de potencializar essa pauta que é extremamente necessária. O Brasil tem como carnaval um patrimônio nacional. Então, é extremamente necessário que a gente amplie, até porque a gente passou um período muito recente de ataque aos carnavais. E eu não estou falando daqui de Porto Alegre, estou falando do Brasil todo, né, uma marginalização, uma criminalização do carnaval, de que investir no carnaval não é necessário, de que não é cultura. Então, é importante a gente fazer esse debate nessa retomada de um espaço com o nosso mandato, mas também aqui ouvindo, né, tanto o Ministério da Cultura, a retomada do Ministério da Cultura, pensar uma política, pensar formas de potencializar o nosso carnaval. Então, eu vou pedir, então, aqui a saudação. Do encontro foram encaminhadas várias propostas, entre elas a promoção de oficinas para capacitar entidades carnavalescas na elaboração de projetos e na captação de recursos via leis de incentivo, ações para a regularização das entidades carnavalescas para que estejam aptas a acessar novos investimentos, a possibilidade de o carnaval acessar o futuro Fundo Nacional de Recuperação Econômica e de Proteção da Igualdade Racial, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. A audiência contou com a presença de representantes de escolas, agremiações, grupos e blocos carnavalescos de Caxias do Sul, Pelotas, Porto Alegre, Guaíba, São Leopoldo, Canela, Gravataí, Novo Hamburgo, Canoas, Eldorado, Cachoeirinha, Bom Jesus, Santa Maria, Cruz Alta e Cachoeira do Sul. Energia no salto, é carnaval e é na mega, como é esse que você vai acompanhar. Arrequim, Colombina, Serpentina e